terminado o grande expediente, prorroga a sessão se necessário por 1 hora e peço ao secretário municipal de Finanças e Contabilidade, o Ricardo Dargoni, que faça uso da tribuna. Cumprimentando a mesa, a toda a população presente, venho atender ao convite dessa igreja Casa de Leis para explanar como menos funciona a questão financeira do município. A gente procurou condensar as informações para o prefeito e o leigo entender. Então a gente faz caso, nessa primeira lâmina, correr bem rápido, que são várias lâminas, mas é isso que acontece. A gente faz um culto, mais ou menos, dos projetos que estão andando aqui em Porto União, os que estão por terminar. No caso, são 16 milhões, mais ou menos, que existem em andamento. Tá? Entre ruas, aquisição de carro, financiamentos que a gente tem pedido em andamento no STN, na Caixa. Para atender esses 16 milhões, hoje nós precisamos de 2.748.000 em contrapartida. Daí, a gente, continuando assim, uma macro despesa, o aumento salarial dos funcionários vai corresponder a R$1.600.000 a mais esse ano. A Câmara Municipal, em razão da legislação que o município tem que repassar, e a vontade do presidente Paulo Kowalski de construir uma sede para a Câmara, a gente vai disponibilizar mais 600 mil em relação ao ano passado. Aos convênios com as entidades municipais, em torno de 170 mil, e o 13º dos funcionários dá mais 1 milhão. Bom, resumindo, fechando com previsão de receita e tudo, a gente não fez a projeção de quanto vai aumentar a receita que a gente vai fazer agora no fechamento do quadrimestre agora. Nós ainda estamos com um déficit para fechar o ano de 3.496.000. Isso a gente acha que consegue fechar. Daí a gente tem a seguinte... Aí a gente faz esse levantamento, foi no dia 30 de março, quando a gente fechou o trimestre. A gente tinha R$862 mil em despesa para pagar. Isso considerando convênios e tudo mais. Tá? E a gente fechou o mês, o trimestre, o que eu chamo de déficit corrente. Isso aqui não é, digamos assim, que o município esteja devendo, mas é o que passa correntemente de um mês para o outro. 614 mil. Hoje, eu olhei hoje lá nas nossas contas, lá, ele está em 500 mil reais. É aquele déficit que você vai levando no dia a dia. Tá? Isso aqui não causa nenhuma, digamos assim, maior preocupação para nós. Seguinte. Aqui a gente tem um comprometimento da folha de pagamento, né, com a receita. No caso, a folha de abril ela está em 2.347.000. Isso aqui é a despesa de todos os servidores do município com todas as despesas. Inclusive o pagamento da parte do empregador, do INSS e do INPS quando tem. Então a gente tem observado um crescimento mensal de 5% em média. Ele tende a se estabilizar agora em abril e se estacionar. E também a gente faz um acompanhamento do número de servidores. Próximo. De servidores. Até se a Câmara tiver interesse, eu posso deixar esses arquivos até para análise da casa. Então, a gente faz uma análise. Quando a gente pega, por exemplo, saúde, ela não tem crescido o número de funcionários. Em janeiro era 235, fevereiro 234, março 232 e abril 231. Então, os senhores podem observar que a gente tem segurado, porque não tem recurso suficiente para crescer mais. A prefeitura em si, que abrange todas as outras secretarias, ela também tem se mantido em torno de 304, 336 funcionários, que são níveis históricos. A educação também tem se mantido mais ou menos na média dos quadrimestres adequadamente. Esse aqui, a próxima. Isso. Aqui também a gente faz um acompanhamento. Isso aqui tudo o prefeito, o vice-prefeito recebe essas informações mais detalhadas. Isso aqui são informações que não saem diretamente da contabilidade. São números que a gente gera no dia a dia. Então, nós fechamos para o prefeito saber quantas pessoas foram demitidas em razão do vencimento de contrato, hora extra. A gente faz isso para os 3 grandes blocos da prefeitura.
prefeitura, educação e saúde, onde prefeitura, tirando saúde e educação, é todas as demais secretarias. Aqui é um quadro de receitas. Esse quadro de receitas também que a gente leva ao prefeito é quanto entra do Fundo de Participação dos Municípios do Governo Federal, ICMS, o Imposto sobre Gasolina, que agora o governo federal tirou todo ele, o PRODEC, que é um incentivo à industrialização, que o município dispensa um valor meio forçado para o Estado, mas começa a voltar para o município, o Imposto sobre Veículos Automotores, que é o IPVA. Então a gente faz esse acompanhamento e apresenta ao prefeito. Próximo. Também, o Tribunal de Contas, a Câmara recebe esse estudo, é muito interessante. Santa Catarina tem feito um estudo bem aprofundado sobre as finanças do município. Então, por exemplo, a gente pode observar que o Poder Legislativo, de 2008 a 2012, cresceu mais ou menos uns 35% só o investimento. Porém, quando você olha a área de assistência social, ele dobrou de 1.089 para 2.208 mil. A saúde dobrou o valor de 6.449 para 12.698. A educação dobrou também, de 6.625 para 12.502. A cultura, na realidade, ela decresceu de 213 mil em 2008 para 99 mil em 2012. Urbanismo não cresceu tanto. Cresceu de 4.440 para 6.189. Isso quer dizer que o município está investindo mais na saúde e na educação do que, às vezes, até em infraestrutura. Necessidade de atendimento mais premente que a saúde, né, e as pessoas necessitadas. Que mais que eu posso dar um exemplo? A agricultura também dobrou de 485 mil para 1.111 mil. Esses números sempre são encaminhados ao nosso prefeito, e a todos os secretários que quando vão até a Secretaria de Finanças, a gente informa. A próxima, por favor. Aqui um exemplo do estudo do Tribunal de Contas, que em 2012, segundo eles, nós investimos 31% da receita do município em educação. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que foi 26%. Mas o tribunal é muito mais aparelhado que nós. Próximo, por favor. Outro grande problema para Porto União. Porto União está melhorando. Se você comparar a gente que anda no dia a dia, o IDH de Porto União é 0,790. Ele é considerado muito alto. Tá? Se comparar com o brasileiro, é 0,727. Com o de Santa Catarina, é 0,744. E com a média do Planalto Norte, é 0,720. E nós temos 0,790. Isso significa que as contrapartidas nos investimentos para Porto União é 30% a partir desse ano. Enquanto Bela Vista todo e Inhópolis é 5%. Porque eles não investem o tanto que Porto União investe. Tá? A evolução da aplicação... Próximo, por favor. O que o município dispensa de recursos com a folha de pagamento? Em 2012, corresponde a 51,36%. Nós passamos 0,06% do limite de alerta. É legal isso? É, porque nós podemos chegar até 44%. Mas nós já tomamos várias providências para que esse índice volte um pouquinho para poder atingir. Diga-se passagem, né, que os salários em Porto União não são os maiores da região e nem se comparando com o Estado. São até pequenos. Próximo, por favor. Isso aqui está dentro do estudo do Tribunal de Contas, né, onde eles dizem se você atendeu ou não os requisitos legais. Que na saúde, o município tem que atingir no mínimo 15%. Né? Segundo o Tribunal de Contas, em 2012 nós aplicamos 31%. Aplicando a maior 16,23%. Próximo ensino. Nós temos que aplicar no mínimo 25% na educação. Estamos aplicando 26,49%. Então, estamos com 1,49% acima do limite constitucional. A gente sempre aplica um pouco mais porque não tem como chegar no final. Próximo, por favor. Esse estudo aqui é muito interessante.
a gente sempre reclama que as receitas de Porto União são poucas, mas a gente nunca vai pesquisar. Então, incentivado por meus colegas secretários, eu fiz um levantamento de 32 municípios da região e de Santa Catarina que tem mais ou menos população igual. Entre eles, Porto União, Curitibanos, Ribão Regis, Imbituba, São Miguel do Oeste, Rio Negrinho, Canoinhas, Monte Castelo, Fraiburgo, Papanduva, Caçador, Xanxerê, Iriniópolis, Timbó Grande, Itaiópolis, Joaçaba, Bela Vista do Todo, Timbó, Calmon, Matos Costa, Pomerode, Campos Novos, São Francisco do Sul e Nanda Vitória. E para minha tristeza, eu andava me vangloriando que Porto União tinha o menor ICMS dessa região, tá? R$ 22,34 por habitante. E eu fui descobrir que o União da Vitória arrecada só R$ 21,15 por habitante. É pouco. Se você comparar por habitante, Porto União perde para Canoinhas, que arrecada R$ 34. Nós perdemos para Iriniópolis, que arrecada R$ 45 do ICMS por habitante. Nós perdemos para Timbó Grande, quem conhece Timbó Grande, que arrecada R$ 46 por habitante. Perdemos para Bela Vista do Todo, que arrecada R$ 56. Isto comparando o mês de janeiro. Timbó, que é um município que até não se pode comparar muito conosco, R$ 56. Calmon arrecada R$ 74 por habitante de ICMS. E União da Vitória, como eu já citei. Isso tem... Oi? Isso tem a ver, por exemplo, que a questão de mais ou menos 2 anos que nós temos a primeira loja que vende televisão, geladeira e bicicleta em Porto União, né? Nós sofremos como muito com isso. Se os senhores, qualquer um dos senhores que tiverem uma retroescavadeira, um trator, uma pá carregadeira, os senhores só tem uma empresa pequena em Porto União que conserta, que é o Castilho lá, que luta muito. O resto é tudo grandes empresas e União da Vitória. Seguinte, por favor. Nós, as secretarias, para gastos correntes, elas têm uma cota. Então, a minha secretaria, que é a Secretaria de Finanças, ela tem uma cota de R$ 10.000 por mês para gastar. Com diária, combustível, cursos, essas coisas assim. E os senhores podem ter certeza, os funcionários do meu setor têm ido fazer curso sim. Tá? Janeiro, dessa cota eu gastei 1.326, fevereiro 650, março 808. E abril, se não me engano, deu 1.500 e pouco. Tá? Então, o restante do recurso eu não gasto por gastar. Os colegas secretários que são oferidos por isso. Próximo, por favor. No fechamento do quadrimestre, na receita de ICMS, Porto União ficou em 6º lugar. Primeiro lugar foi Três Barras. Segundo lugar foi Canoinhas. Terceiro lugar foi Mafra. Quarto lugar foi Itaiópolis. Quinto lugar foi Papanduva. Sexto lugar foi Porto União. Sétimo foi Major Vieira. Oitavo foi Monte Castelo. Nono foi Iriniópolis. E 10º foi Bela Vista do Todo. Isso no fechamento. Seguinte, por favor. Essa tabela aqui, tá? Eu destaquei só aquela parte onde que vocês estão vendo 101 milhões lá, que está circulado lá. Só Porto União não deve um tostão para o fundo de previdência dos funcionários de Porto União. Nós temos uma perspectiva que daqui a 30 anos vai ter um déficit de 25 milhões. A nossa presidente já está fazendo estudo para apresentar ao prefeito e provavelmente o ano que vem nós vamos aumentar 1% ou talvez 0,5%, talvez 1%, para que daqui a 25 anos não ocorra esse déficit. É natural isso, é normal. Mas hoje o município não deve nada para o fundo. Isso aqui é o déficit que Porto União da Vitória tem para o fundo de previdência. 101 milhões. Tá? Não é dívida do prefeito atual. Preciso destacar bem isso para não dizer que, né, tá? Isso é dívida antiga, tá? Que não cabe a mim, né, criticar, certo? Só para demonstrar que Porto União está uma situação assim financeira estável.
tem que só tomar cuidado para a gente não perder o rumo dela. Senhor presidente, era isso que eu queria apresentar e fico à disposição para a pergunta. Deixo à disposição para os vereadores que quiserem fazer alguma pergunta bem objetiva e máximo uma ou duas, rápido, pelo tempo já. Podemos começar pela direita, se o vereador Osmar quiser se pronunciar. Boa noite, senhor presidente. Vou fazer pergunta. Essa queda no ICMS, Porto União está em último lugar. Que o senhor traz ao conhecimento? Que é falta de fiscalização, é desvio, é cúmulo de tiração de nota, o que aconteceu umas 2 semanas atrás, aí onde foram na área industrial, se não me engano, 10, 20 caminhões pegam ali, 2, 3 com notas. Esse tipo de recolhimento que está faltando, ou fiscalização, gostaria de ouvir do senhor, por favor. Bom, vereador, na realidade, essa receita pequena do município de Porto União, ela é histórica. Para o senhor ter uma ideia, o ICMS do ano passado para esse ano, nós melhoramos ele em 8% no índice, batalhando pelo movimento econômico. Aquelas empresas que muitas vezes não declaram a receita dela. E a gente tem que ir atrás, a gente tem feito isso. Então a gente melhorou em 8% no passado para esse ano. De fato, vereador, a sonegação tem um pouco de culpa nessa receita pequena de Porto União, né? O senhor tem as informações nas suas mãos. Nós não estamos entrando nas empresas para fiscalizar, nós simplesmente estamos fazendo algumas barreiras para tentar entender o que acontece no município de Porto União. Cabe lembrar também que todos os municípios de Santa Catarina estão sendo convidados a assinar um termo de cooperação técnica com o Ministério Público. O Ministério Público está querendo saber, a gente já está fornecendo as informações, o porquê que os municípios não estão arrecadando o que devem arrecadar, se estão fiscalizando, por que não tem autuação, e a gente está cumprindo esses termos com o Ministério Público. Já fornecemos várias informações, a promotora estava de licença médica, estamos para falar com ela, queremos marcar uma reunião com os contadores e com a promotora pública para ela demonstrar o que acontece e como que vai ser de agora em diante. Sempre é um conjunto de fatores que leva a uma receita menor. O nosso grande problema é União da Vitória, porque a receita deles, apesar da industrialização deles ser grande, tá, eles arrecadam muito mais que nós. Só para complementar, o senhor citou que o pessoal que trabalha com o senhor tem uma qualificação, então está bem estruturado. O vereador, semana passada, que o pessoal está fazendo uma fiscalização aí em Santa Rosa, em bares, em lugar que tem nada a ver com fiscal. Eu acho que está faltando bastante qualificação do pessoal que trabalha na área de fiscalização. Aonde que é para fiscalizar, no meu ponto de vista, não está sendo feito o trabalho que é para ser feito. Esse é o meu pensamento. Quero parabenizar o senhor pelo seu trabalho como profissional e respeito o senhor no trabalho e gostaria que não fizesse do seu trabalho uma forma de troca de favores, agisse como profissional. Obrigado, senhor presidente. Vereador, na realidade, pela legislação, o município é obrigado a pelo menos uma vez por ano passar em todos os estabelecimentos, né, e verificar se eles estão funcionando e se eles estão enquadrados dentro da lei. O que acontece é que muitas vezes o que chega para nós são denúncias, né, de estabelecimentos. Vou dar um exemplo. Tem um estabelecimento que o dono estava se vangloriando que ele era amigo de vereador, que ele era amigo do prefeito, né, que ele não precisava de alvará.
Quando o denunciante veio falar isso para mim, ele falou assim, Ricardo, ou você manda o fiscal lá, eu vou denunciar você pessoalmente no Ministério Público. Tá? O que nós fizemos? Nós fomos até o estabelecimento, fizemos a notificação para ele regularizar a situação dele. Ninguém foi lá e fechou as portas dele, multou ele, jogou ele para fora das portas. Se a gente não fizer uma atuação educativa como foi feito e como é feito, né, a vigilância sanitária nossa ela é bem tolerante. Ela vai, aconselha, mas tem muita gente que é teimoso até uma certa altura. E, na realidade, o município sempre aconselha, ele vai lá e faz. É que agora nós estamos fazendo uma tal de notificação prévia. Porque muitas vezes a gente vai lá e aconselha verbalmente, dá 2, 3 dias para a pessoa dar pelo menos a entrada na prefeitura, ele não faz isso, daí a prefeitura vai lá e notifica ele vai lá e fala para a prefeitura que ninguém fez nada. Então, a vivência do dia a dia no balcão é diferente da informação que levam, às vezes, até os próprios vereadores. Né? Então, a gente procura ser coerente. Eu acho que nós nunca tivemos assim problemas graves. Assim, a única vez na minha vida que eu interditei, eu e o Orlando, nosso diretor de arrecadação, foi o estabelecimento aqui do lado da Divusul que pegou fogo. O bombeiro falou assim para mim, sabe, Ricardo, nós não morremos porque o botijão não explodiu. Senão nós tinha derrubado o prédio. Daí o proprietário insistia em continuar. Nós estamos lá e lacramos a porta dele. Então a gente tem que olhar também que muitas vezes as pessoas não falam a verdade. Sabe? Hoje existem vários tipos de empresa. Existe MEI que paga R$50 por mês. Não paga mais nada de imposto, sabe? Então, se a gente não conseguir que a pessoa recolha nem os R$50 por mês, então eu acho que é melhor a gente fechar a fiscalização do município. Para ter uma ideia, hoje que eu estou com 2 fiscais concursados e 1 auditor fiscal. Então, quem disser que nós estamos sendo rígidos, estamos atacando todo mundo, não pode ser verdade com uma fiscalização tão pequena assim, né? Então, a gente tem sido coerente, sim, e as pessoas que nos procuram, nós orientamos. A minha orientação é, primeiro você anuncie para a pessoa todos os benefícios que a lei pode dar para ela. Inclusive, requerimento que a pessoa tem que trazer para a prefeitura, nós temos no nosso sistema que nós digitamos o requerimento da pessoa. É tudo protocolado para atender com a melhor possibilidade possível. Vereador Gildo Luiz Macilay. Ricardo. Tá certo? Ricardo, eu agradeço aí, te conheço, profissional que você é. E aquilo que o Sandro falou, que eu sempre falei aqui, que parece que paira uma nuvem negra. A nuvem negra que anda aqui, a obra que está ali é a União da Vitória, Paraná, tudo bem. Até que nos beneficia, mas está lá. Quero ver a 280 pronta, a cidade de Caçador pronta. Mas essa nuvem aí se chama fronteira, se chama diferença de alíquota, né? Entre acertos e erros, aí eu tenho notado que a prefeitura está fazendo o possível para melhorar. Precisa melhorar a questão da fiscalização? Precisa sim, porque ali, eu vou te contar, ali na Alfredo Scutetto, a senhora lá foi fazer a reforma na casa, deixou o entulho ali, a prefeitura foi lá, deu 24 horas para ela. Mas a Rodec tinha um monte lá de entulho que eu liguei para o fiscal e disse, notifica o cara lá também. Então é assim, precisa melhorar. Mas eu sei do esforço da prefeitura de fazer a coisa certa em Porto União. Mas Porto União tá bom, Porto União tá legal, tá crescendo, tá ficando bacana, mas nós podemos fazer muito mais, nós podemos trabalhar melhor. Eu tenho uma lojinha lá em São Miguel da Serra, pago 8, 9 mil reais por mês de imposto. Eu não sei o que é imposto, eu não sei, eu cuido disso, só sei o valor que eu pago. 8, 9 mil por mês. Sei do imposto municipal, federal e tal, não sei o que. Mas eu pago 8, 9 mil reais. Vai pro cofre, não sei se aqui, o Estado ou lá na União, mas eu acredito que um pouco também. Tá? Então, é isso aí mesmo. Eu acho que esse limite potencial de 51% ali, perigoso, né? Perigoso. Eu disse sempre que nós temos que ter dentro da prefeitura não só amigos, mas técnicos, como que é Vossa Excelência, porque o senhor é excelente por excelência, como eu disse. E a administração precisa ser enxuta, tem que ser coesa, e o prefeito tem que fazer assim, uma gestão mesmo verdadeira dos recursos para os munícipes. Eu sei que o Anísio está fazendo isso, mas dá para melhorar? Dá para melhorar sim. Obrigado por você estar aqui.
Vereador, até para o senhor ter uma ideia, a gente não consegue ser 100% justo com todo mundo e a gente não é displicente. Para o senhor ter uma ideia, a empresa que fez a pavimentação na frente da prefeitura ali, eu vi aqueles entulhos lá, passou 1, 2, 3 dias. No 5º dia eu mandei notificar a empresa e o secretário de planejamento. É claro que o Ricardo não vai gostar, mas eu liguei antes, pedi para ver. Eu peguei o meu colega e notifiquei ele, para ele tomar providência, e notifiquei a empresa, sabe? Cabe a gente. O nosso, por exemplo, o nosso controlador interno, não passa mês que ele não notifica uma coisa assim, secretário de finanças, esse limite está assim, isso aqui está assim, o senhor toma providência. Faz parte, entendeu? Isso é alguém que é treinado para cuidar, nos autofiscalizar. E isso acontece conosco. Tá? Então, eu digo para o senhor, a gente tem procurado deixar a cidade limpa. Compramos agora uma varredora, né? Tá? Para os senhores terem uma ideia, nós fizemos uma consulta para contratar uma empresa terceirizada para fazer esse tipo de serviço. Porque está difícil achar gente para varrer as ruas. O custo ficou em torno de R$24 mil por mês. Essa máquina custou 215, mas ela custou 215 com a carpinadeira, com a varredora e com a fresadora. Aquela que vai lá e abre o asfalto bem quadradinho, tudo para você fazer o conserto decente. Tá? Então, veja bem, em menos de 10 meses nós pagamos a máquina. O povo do bairro, o bairro não é muito atendido com varrição. E eu sempre tenho falado nas reuniões de secretário, 1 semana no centro da cidade, 3 semanas nos bairros. É a minha opinião. O povo quer ver essas coisas. Nós não conseguimos atender todo mundo no mesmo momento, mas podemos devagarzinho ir atendendo a cada setor da cidade. Pois não, próximo vereador Aires. Secretário Dragoni, acho que estou contemplado, né, suas explicações aí, né, e pelo trabalho que tem desenvolvido na secretaria também. Mas mesmo a questão do ICMS, né, acho que é essa barreira, essas divisas de Estado aí que nos aflige, né? Na sua opinião, na sua posição, esses anos para frente, o que mais, tanto o legislativo quanto o executivo, devem proporcionar ou procurar aí para nós estarmos trabalhando de uma forma aí que isso venha a ser melhorado, né? Porque a questão de fronteiras é complicado. Sei que está havendo uma lei no Congresso aí para ficar igualitário em todo o país, mas isso entrando ainda deve demorar, né? A Constituição brasileira de 88, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela trouxe umas poucas coisas que está matando todo mundo. Uma questão é a do ICMS, que na realidade tinha que ser o Imposto sobre Valor Agregado, que seria um valor basicamente único para o país inteiro. Me preocupa muito. Eu, inclusive, participei de uma reunião em São Bento, que o prefeito e o vice-prefeito se tratava de uma discussão meio técnica e eles falaram assim, Ricardo, vai você lá. Eu abri minha agenda e comecei a anotar. Quando deu 2 folhas, o nosso advogado falou assim, Ricardo, você não vai levantar no meio da reunião e falar. Eu falei não. Mais 5 minutos eu levantei, foi deputado pro pau, foi prefeito pro pau. Eles estavam propondo mexer no ICMS dos municípios. O tal ICMS ecológico. Daí eu falei, mas espera aí, por que eles não vão mexer no ICMS do Estado? Não, mexer no ICMS do Estado é inconstitucional. E mexer no ICMS do município não é. Daí eu falei assim, então vocês vão ter um inimigo aqui. Dali para adiante só falaram em Porto União por causa da fronteira. Bom, o que acontece? A cesta básica em Santa Catarina, ela é taxada no ICMS. Se não me engano, varia de 7 a 17%, 7 a 12%. A do Paraná é isento. O leite, se não me engano, não tem ICMS. Então, o que acontece com os empresários de Porto União? Eles têm que fazer um esforço cavalar para reduzir os seus lucros em alguns produtos, porque quem vai comprar a cesta básica? Certo? E isso é um problema que existe uma legislação para os municípios fronteiriços que está se tentando na Assembleia. Mas eu não vejo muita vontade dos nossos representantes, sabe? Mas precisa sim um esforço, sim, inclusive os vereadores que têm os seus deputados, de cobrar deles, sabe? Porque é complexo você chegar e dar uma isenção para um município só de Porto União, Rio Negrinho, Mafra, Rio Negro, assim, é complicado, sabe? Então tem que ser feita uma batalha para mudar a nível nacional o ICMS. Vereadora Almir Bonini. Secretário, é um grande prazer nosso tê-lo aqui, dando informação aí sobre a parte de finanças
nosso município. Eu sempre tenho em mente, pode ser que eu não esteja um pouco equivocado sobre essa parte de impostos. Impostos, empresário paga impostos. Eu sempre tive em minha mente que quem paga impostos são os consumidores finais, tá? Mas isso ali, o povo ainda está acostumado lá que não, né? Então, qualquer coisa, eu vou lá no mercado, no supermercado, faço minha compra, né? Tanto por cento lá eu paguei a mais para os impostos, né? Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre essa contrapartida. Então, tem as emendas parlamentares, a gente tenta, algum deputado atende, outro não atende, o Poeira pega voto aqui no nosso município, maioria manda migalhas mesmo para Porto União, né? Ajudo bem lá o município natural, geralmente da cidade de cada um, né? Mas como resolver esse problema, principalmente agora porque o nosso IDH é alto, por um lado é muito interessante, é bom, nós estamos morando numa cidade que eu acho uma das melhores cidades aí que está ficando aí do nosso estado de Santa Catarina, mas como que o secretário de Finanças aí consegue, quando vem um dinheiro ali e tal, vai ter que, agora no momento tem que arrumar 20%, se no próximo ano 30%, como que fica o secretário com essa situação aí para resolver? Essa que é a minha pergunta, secretário, muito obrigado. Bom, essa é a velha briga, né? Você não fiscaliza, você não tem pelo menos a manutenção do nível de receita. Tá? A gente tem feito um esforço assim muito grande, por exemplo, o IPTU. Todo IPTU que entra, a gente separa 25% da educação, que é constitucional e obrigatório, separa o 13º e o que sobrar vai tudo para obras e contrapartidas. Então, isso deve dar mais ou menos uns 2 milhões, mais ou menos, que a gente usa para atender as obras do município e contrapartida. Daí você pergunta para mim, como que você faz com a saúde? Simplesmente eu pego todo o ICMS do município e repasso para a saúde. Para atender a saúde. Se você comparar, e ainda a gente guarda o 13º da saúde, quem ajunta ele durante o período é a Secretaria de Finanças. Então pode ter certeza. Eu nem me magoo mais, de repente, quando falam certas coisas de mim, que eu sou pão duro, que eu quero mandar no dinheiro. Eu nunca mandei no dinheiro. Quem define as metas do que investir, como investir, é o meu prefeito, o meu chefe. E eu tenho pena dele. Eu tenho pena dos prefeitos. Ele chega em certas situações que ele não sabe o que fazer. Se ele faz um asfalto, ou ele põe mais um pouco de dinheiro na saúde. E o nosso povo precisa muito de atendimento. Então, eu nunca chego para o prefeito e contrario a visão dele. Porque a visão dele é a visão político-administrativa, no contato com os vereadores, com a população. Tá? Nesse interim, o prefeito sempre é sensível. O prefeito, nos últimos dias, determinou que eu repassasse uma certa quantia de recursos para a Secretaria de Saúde, complementando o repasse que a gente faz, meio grande. E ele sabe do risco que vai lá para frente na questão de investimento, de contrapartida. Mas até hoje, nós nunca deixamos de investir nenhuma contrapartida. Então, a gente faz um esforço, a gente procura se adaptar, cortar receita. Eu sou um cara muito pão duro, eu sou italiano. Tá? O meu setor, que comporta toda a contabilidade da prefeitura, a prestação de contas, tudo, são 7 funcionários e 2 contadores. E o pessoal trabalha e ainda, de vez em quando, um dia ou outro, tem condições de se descarregar um pouco, se aliviar um pouco e ficar trocando algumas ideias, coisas assim. Então, trabalhar comigo não é fácil. Mas quem trabalha comigo reconhece o meu serviço. São servidores que, quando saem do meu setor, trabalham em qualquer setor. Qualquer setor eles trabalham. São gente que ficam de olho para tirar do meu setor. Mas é gente que sabe cumprir a sua tarefa, sabe o seu compromisso. Tá? E vocês podem ter certeza. Se vocês perguntarem para eles, acredito que ninguém quer sair do meu setor. Porque reconhece que o meu esforço... Senhor secretário, mais umas indagações aqui. A gente sabe aí da sua competência, que já teve muitos poderes
executivo que estão até lhe procurando, né, lhe oferecendo salários, gratificações maiores, tal, mas tu gosta mesmo de trabalhar aqui no nosso município de Porto União. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor sobre, como a gente sabe, tem muitas edificações ainda que não foi lançado o IPTU, né? Às vezes pode ser até que o proprietário queira pagar. Lógico, se fosse um IPTU, não um IPTU assim, com valores altos, mas valores razoáveis, eu acho que muita gente gostaria de pagar. Até tem, vamos citar aí, nós temos 2 vilas ali importantes no nosso município, né? Ali falta alguns detalhes. Quem é o responsável ali tal para fazer esse lançamento do IPTU desse povo todo, senhor secretário? O responsável pelo lançamento desses imóveis é da minha secretaria. Então, faz muitos anos que Porto União não faz um recadastramento. Nós fizemos uma licitação, tudo, mas o custo começou, até foi um contato de Porto União com o União da Vitória, a gente queria fazer meio em conjunto. Então, o estudo para fazer esse recadastramento com tecnologias modernas e tudo, União da Vitória começou em 2 milhões e Porto União 1 milhão. Eu fui cortando muita gordura que vem junto nessas propostas, né? O de Porto União ficou em 550 mil e o de União da Vitória ficou em 950 mil. Infelizmente, nós não conseguimos recurso para investir nesse recadastramento. E é tanto que o União da Vitória também nem fez a licitação. Daí, o pessoal da tributação, que é o nosso diretor Orlando, tudo, eu, por ser engenheiro cartógrafo, a gente fez uma proposta para o prefeito de implementar essas ferramentas de geotecnologia e nós fazemos o recadastramento. O prefeito entendeu que nós vamos gastar em torno de 50 mil e já está em licitação 2 computadores, primeira geração, para a gente poder trabalhar. E nós vamos fazer esse recadastramento. Por imagens de satélites, coisa assim, nós temos as imagens do Estado e a gente já desenvolveu, assim, a gente já conseguiu o apoio do governo do Estado, eles vão nos disponibilizar um técnico que vai transmitir a tecnologia para nós tudo, e eu não vejo outra saída se nós não fizermos. E aí começa outro problema. Todo mundo sabe na cidade, todo cidadão sabe, se ele falar que não sabe, ele está digamos assim, se fazendo de inocente. Quando você constrói uma obra, você tem que ir na prefeitura pedir o alvará. Né? Então, a gente tem várias formas de tentar ajudar a pessoa. E a gente faz isso, certo? Dando orientação, demonstrando, indicando como que faz. E a pessoa sabe como tem que ser feito. E, na realidade, no fundo, o ISS que ele paga da obra não chega nem perto do INSS que ele paga para o governo federal, do ISS da obra, né? Que existe ISS, existe INSS. O INSS é sobre a mão de obra da obra. Que muitas vezes a pessoa pega um pedreiro, não recolhe nada, e esse pedreiro se aposenta um dia e ele vai comer da tua aposentadoria que recolheu. Então o governo federal fica de olho. Tanto é que o alvará não sai de dentro do sistema da prefeitura mais. Existe uma determinação federal que a prefeitura entra no site do INSS, faz todo o cadastro e o alvará é impresso de dentro do sistema do governo federal. Então, a partir do momento que a pessoa é notificada ou a pessoa entra na prefeitura, ela já está registrada na Receita Federal. Ela tem que, de alguma forma ou outra, dar prosseguimento. É parcelado o ISS, o INSS. Então, existem formas de regularizar. E o que é o problema, muitas vezes? A pessoa resolve vender a casa, tá? E daí o que ela chega? Ela chega na prefeitura para regularizar a casa dela, ela quer que faça isso em 2 dias. Tá? Daí a pessoa ofende minha mãe, ofende a avó, ofende o funcionário, porque nós não fizemos em 2 dias. Mas ela teve 10 anos para regularizar a casa e não regularizou. Sabe? Então, existe essa incongruência entre nós, seres humanos. Que é um amadurecimento que nós temos que ter como brasileiro, em razão da cultura nossa, que é duro de mudar. E a gente está à disposição na prefeitura, vereador, pode ter certeza, para atender qualquer pessoa. Inclusive, é natural, muitas vezes, os vereadores levarem o contribuinte até nós, e muitas vezes o contribuinte ele fica meio perdido, sabe? E a gente explica tudo, orienta como tem que ser feito a regulação da obra. Muito obrigado, senhor secretário. Obrigado. Vereador Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Ricardo, eu fui não. Foi o vereador que propôs a vinda do senhor a esta casa. Ricardo, eu dividi algumas situações e as questões de fiscalizações. Eu gostaria de colocar dividida aqui as minhas perguntas sobre dúvidas. Eu, esta semana, me deparei com uma situação no bairro Santa Rosa de que o Banco do Brasil tem uma área dentro do município de Porto União, o qual recebeu há muitos anos atrás indação de pagamento ou quitação de dívidas, e de que eu consultei e pedi ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura, através da Secretaria do Orlando, que me desse uma posição, e de que a Secretaria não sabe, e nem o Banco do Brasil sabe onde é que está localizada esta área. Então eu vejo que o Banco do Brasil quitou suas dívidas, teve o seu benefício, de que esse imóvel é dentro do município de Porto União. Diga-se de passagem, ao meu ver, parece-me que é dentro da área da Copel, e de que nós não recebemos nada do Banco do Brasil por este imóvel. Então eu vou anotar aqui, posteriormente quero passar ao senhor, para que determine o setor de fiscalização que eles dêem um jeito de achar onde é que está a matrícula desse imóvel, ou o Banco do Brasil se manifeste para que a gente possa receber, né, o IPTU também do Banco do Brasil. Anotei o Banco do Brasil. Posso lhe responder esse caso aí, vereador? Pode, Ricardo. Esse caso ele é histórico. Na realidade, ele tem, se não me engano, 3 ou 4 proprietários de um terreno maior. Banco do Brasil, Copel, como é que é o sobrenome dele? É Ruger, se não me engano o nome dele, e mais um outro lá. Esse terreno foi dado em garantia, que para mim acho que não vale nada, o Banco do Brasil pegou um banhado, né? E o Banco do Brasil quer que o município diga aonde que é o terreno dele. Esse terreno tem tributo, sabe? Se não me engano, ele tem tributo, só que não está em nome do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil quer que nós digamos para ele aonde que é o terreno. Não, ele tem que entrar em contato com a Copel, com um ou dois proprietários, e eles definirem onde é que é essa área. Tá? Se ele estiver dentro da área Copel, ele tem que se entender com a Copel, né? Então, existe essa... Já é velha essa história. Mas que nós temos que abrir algum processo através do município, notificar a Copel, notificar o Banco do Brasil, assim por diante, para que a gente possa ter, realmente, até retroagir, né, as dívidas, para que a gente possa estar recebendo para o município. Também, Ricardo, a questão que nos preocupa, e são debates aqui na Câmara dos Vereadores, sobre a exploração florestal da Rigesa aqui no nosso município. Que em 1998 ela fez a extração dessa área ali nas imediações do Posto Pintado, onde começa a área, são 1.100 alqueires. Não sei determinar quantos alqueires são de reflorestamento, mas que parece que ela começou a fazer a exploração novamente. E que o que fica para o município? Já foi discussões. Fica o problema das estradas, o problema da depredação aí da 280. Eu cheguei a perguntar para o prefeito, em reunião de comissão aqui, alguns vereadores são testemunha, o porquê não fazer uma fiscalização intensa para com a Rigesa, que só vem explorar o nosso município, e de que nós, pelos seus gráficos, mostrou de que Três Barras é um dos líderes do Planalto Norte em arrecadação de ICMS. Porque a empresa Rigesa está instalada em Três Barras. Então, estarei anotando aqui a Rigesa para que a gente possa estar, talvez, fazendo uma fiscalização intensa da Rigesa. Nós sabemos da liderança dessa empresa, nós sabemos do potencial dela, mas que muitas vezes nós possamos não estar recebendo a verdade da sua contabilidade também, do nosso quinhão para o município de Porto União. Então, vereador, na primeira, se não me engano, são 1.400 ou 1.600 alqueires que tem de pinos. Se não me engano, na vez anterior, quando ocorreu a extração, foi feita uma fiscalização. E a Rigesa, ela não se furta em tirar a nota, que seria a nota do produtor. O problema é que eles fazem uma vez a cada 10, 15 anos. E esse valor não é significativo no movimento econômico.
posso dar um exemplo que eu assumi esse risco. Tem uma empresa do Paraná que tirou 30 alqueires, declarou que tirou 5 caminhão. Nós medimos o terreno, nós não podemos fazer mais que isso. O nosso engenheiro florestal cubou e eu encaminhei a Receita Estadual. É o que eu posso fazer. E nós estamos com vontade de começar a dar uma olhada nos reflorestamentos. Por quê? Por que a Três Barras arrecada essa fortuna? Por quê? Porque o que interessa é o valor agregado. É o valor do papel higiênico, a milha. Enquanto estavam se vangloriando que a BMW ia investir 500 milhões de dólares lá na 101, a Mille e a Rigesa chegou a minha informação que investiram $1 bilhão agora em pouco tempo ali, em Três Barras. Ninguém sabe disso. Tá? Ficam bem quietinhos, eles não querem divulgação. $1 bilhão. O ex-vereador Roberto Mitte, infelizmente eu não consegui lá, ele me convidou várias vezes, ele tocou a obra da implantação da segunda máquina na Rigesa. É coisa fantástica. Então, se nós não partirmos... Eu sempre digo o seguinte, é que nem a festa do Steinegger. Eu sou contra fazer caridade com a festa do Steinegger. Ah, mas a entidade vai pagar pelo espaço. Nós temos que gerar renda. A gente só gera renda quando se paga. Então, eu fico muito contente quando eu vejo uma empresa que vem aqui, vende 1000 cachorro-quente e o proprietário sai com o bolso cheio de dinheiro. Eu fico muito contente com isso. Nós precisamos parar esse troço de caridade. Não existe. Existe investimento. Existe retorno do investimento. E é isso que nós temos que focar no nosso município. Então, a questão da Rigesa que nos preocupa são os freteiros também. Porque o transporte é feito terceirizado, que muitas vezes a guia de frete não está sendo emitida conforme a extração. Então nós temos que ter essa precaução, e eu tenho certeza que a sua equipe possa fazer isso, né, Ricardo? Para que possa... E essas questões eu já ia chegar, vereador Gildo. Ricardo, nós ouvimos no começo do mandato, o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável veio com um gás novo e com bastante discurso, e de que nós tínhamos conhecimento das questões dos royalties, ou que as empresas que não tivessem estabelecidas dentro do município, caso Rigesa, ele não agrega valor dentro do município, e que nós pudéssemos estar recebendo pela ocupação do solo, né? E de que esse projeto parou e que nós não sabemos, na verdade, se foi contratado o estudo por essa empresa que estaria fazendo o levantamento, porque nós sabemos da ocupação de solo também sobre as questões do DNPM, que nós sabemos que nós aqui estamos numa região areeira e de que os grandes mineradores fazem os requerimentos no DNPM, eles requerem e deixam sem pesquisa até cair o requerimento, até por forma de não deixar outros empresários explorarem. Na tua opinião, Ricardo, nós temos como contratar, ou se não aprofundar essa matéria para que a gente possa estar recebendo mesmo sobre as questões desses requerimentos de ocupação de solo e reflorestamentos dentro do município de Portunhão, ou é inviável? A questão da exploração mineral é do governo federal, né? E a exploração da areia volta naquilo que eu estou falando para os senhores. Se nós não fiscalizarmos, eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei na Vitória, uma empresa declarou que no ano ela faturou, se não me engano, R$30 mil com areia. E na realidade foi 3 milhões. Então, o que escapa, sabe? E o pior é que a fiscalização, por exemplo, da areia, o município não pode fiscalizar. É competência do Estado. Então, até onde eu sei, por exemplo, dizem que o Estado não tem interesse em fiscalizar as pequenas empresas. Que eles se concentram em 12% das empresas que arrecadam 80% do ICMS. Daí o senhor pode chegar para mim e dizer assim, o Novac, para eles o Novac eles se concentram nas grandes empresas porque elas é mais fácil de fiscalizar, porque elas têm tudo informatizado. Por exemplo, telecomunicação,
Telecomunicações, Energia, a Consul, eles são mais fáceis de fiscalizar. E nós não somos fiscalizados. Resumindo, a nível de governo do estado, pensamento de fiscalização estadual, que nós não temos uma grande empresa dentro do município. Nós não temos, pelo critério de grandes empresas, nós não temos. Outra coisa, né? Eu vi o fiscal de Mafra lá, que ele é o chefe lá, ele reclamando para mim, eu não tenho gente. Eu tô com processos de 2010 que eu não consegui aparecer ainda. Nós temos, aqui, se não me engano, acho que não temos nem, temos uma fiscal aqui só, aqui para cuidar. E o fiscal não faz só o serviço de rua, ele faz também os processos internos, né? Que uma vez que ele fez a autuação, existe uma burocracia grande para ele vencer, para poder chegar lá. Então, o que eu digo para o senhor é o seguinte, conscientização. Tá? Por exemplo, mais um exemplo para levar para os senhores. Até que o doutor Curino. A gente chega e reclama que a gente pagou R$200 de IPTU do nosso imóvel, que dá R$18, R$19 por mês, mas quando a gente vai no mercado e põe R$1.000 na nossa cesta de fornecimento do mês, nós não reclamamos que 50% fica para o governo do estado e federal. Nós não reclamamos que o ICMS que vai para o governo estadual volta só 20% para o município. O IPVA volta só 50%. Ainda. Sabe? Então, essas incongruências só vão melhorar com a reforma tributária. Tá, Ricardo, para finalizar. São 3 perguntas. Como estão as situações das dívidas do município? Como estão as situações dos precatórios do município? E qual é a tua responsabilidade pela falta de remédios nos postos de saúde? Quero explicar ao senhor. Existiu comentários em discussões até no momento que eu fiz este convite, aprovado pela Câmara dos Vereadores, que a falta de remédio seria responsabilidade, a responsabilidade pela falta de remédios nos postos de saúde é do secretário de Finanças. Eu queria saber, para finalizar, e também teria mais algumas questões, mas que o tempo é exíguo, e que gostaria até de pedir ao senhor que nós temos um projeto da Codeplan, que é o termo de cooperação técnica, de um consórcio do município de Porto União com o município do Planalto Norte, que eu, como presidente da comissão, quero fazer um convite já oficial aqui, para que o senhor participe e dê o seu parecer também sobre esse convênio, que eu acho muito amplo e eu acho que tem interesses pessoais. Nós sabemos da viabilização de uma usina de asfalto para o Planalto Norte no valor de R$1,5 milhão, que será gerido por esse consórcio, e que estranhamente nós vemos o DR, que não tem investimento, não tem manutenção de usinas, nós vemos o DENIT, que não tem manutenção de usina, e que isto inicialmente já acarretará em aproximadamente R$10 mil de custo fixo para o município para participar desse consórcio. Que talvez esse asfalto que nós teremos que trazer, talvez se for instalado Canoinhas, Três Barras, Mafra, assim por diante, que talvez custe mais caro nós termos que mandar os nossos caminhões buscar esse asfalto na usina do que nós estarmos licitando aqui para outras empresas e estar recebendo esse asfalto para pavimentações do município. Então esse é um convite especial, mas eu deixo essas 3 perguntas para finalizar. Bom, o que eu posso dizer sobre Porto União é o seguinte. Porto União foi dado a rodoviária em pagamento de dívida do Instituto de Previdência. Eu não trabalhava na prefeitura naquela época, mas se eu trabalhasse, eu em princípio, eu seria contra. Por quê? Porque analisando a legislação, isso não é possível. Só que houve até inclusive no Tribunal de Contas, pelo que me consta. Tudo bem, a gente está pagando isso, o ex-prefeito Renato Stasiak negociou, parcelou, valor corrigido, tudo, e nós estamos pagando. Se não me engano, deve faltar, acho que 3 anos, uma coisa assim. Temos um financiamento de 2 pá carregadeiras e 2 caminhões, que dá a rodoviária dá R$13 mil por mês. Esses 2 caminhões dá em torno de
caminhões e 2 máquinas carregadeiras, dá em torno de R$23 mil, e temos mais um ônibus também que está acabando. Esses caminhões acabam em janeiro. Então, financiamento vai ficar só mais um pouco a questão da rodoviária, que a gente está pagando, voltou para o município, e a gente está pagando. Demais já não temos. Nós não devemos para a INSS, não devemos para a PIS/PASEP, não devemos para a FGTS. Tudo isso no período do prefeito Renato Stasiak nós liquidamos. Nós temos hoje, que está nos incomodando um pouco, os precatórios. Este ano são R$471 mil, sendo R$302 mil é o precatório do ex-prefeito Alexandre Passo Buzina. De uma área de terras aí, que diz que era da linha velha, diz que era dele, ele entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa para ele. Falta mais 42 mil para mim acabar com ele, e eu já paguei 100 mil no começo do ano de um outro precatório, e vai sobrar uns 70 mil mais ou menos agora, para mim terminar, que é de um acidente, coisa assim. E nos preocupa que o ano que vem está para entrar um precatório de mais de 300 mil, do acidente daquela senhora que já era cega de um olho e levou uma pedrada no outro. Tá? Então, ela já recebe um salário de indenização do município por mês. Então, eu entendo que foi uma falta de capacidade técnica me colocar uma roçadeira dessas de trator para roçar os lados de uma rua. Por incrível que pareça, a pedra atravessou um bom trecho, passou uma janela aberta e foi dar no olho que a mulher tinha ação. O município assume esse risco e Secretaria de Obras há uns 15 ou 20 anos atrás. Tá? A última pergunta ali, vereador, era sobre a questão do remédio. A questão da sua culpa. Da minha culpa. Tá? Eu digo para os senhores o seguinte, o secretário de saúde não é Deus. Ele não consegue fazer rodar tudo 100%. Em determinados momentos pode dar problema em licitação, pode dar problema que gastou um pouco mais do remédio. E eu não sei quem inventou essa história. Eu passo os 25%, 26% do recurso, que seria tecnicamente no mínimo 15% para a saúde. E eu acho que o secretário de saúde tem feito um bom serviço bom trabalho na saúde. Se a gente comparar com outros municípios. Eu fui indagado por um prefeito de um município da região, em novembro do ano passado, ele falou assim para mim, quanto que você passa, Ricardo? Eu falei assim, fora o 13º, uma coisinha ou outra, eu passo R$640 mil por mês. Daí ele falou assim para mim, pois é, Ricardo, eu passo 1.300.000 e está faltando esparadrapo no posto de saúde. Então, são situações que a gente tem que analisar com cuidado e muitas vezes ver quem a gente vai culpar. O prefeito sempre é sensível, né, a atender reivindicações extraordinárias dos secretários. Só que eu sempre digo o seguinte, tudo tem limite. A gente não consegue arrecadar o dinheiro suficiente para atender todas as necessidades. E eu digo para os senhores o seguinte, eu faço uma aposta para ver onde é mais fácil. Nós internarmos uma pessoa que está necessitada no Hospital São Brás ou em algum hospital do município de União da Vitória. Então, isso foi uma briga longa com o Hospital de São Brás, que eles foram sensíveis, e hoje eu digo para os senhores, nós temos uma certa facilidade, inclusive na questão de operações. A nossa fila de pessoas para serem operadas em Porto União, eu aposto que ela é muito menor que em muitos outros municípios. Outra dificuldade o secretário Jair tem, nós temos 34 mil habitantes, mas me parece que nós temos 52 mil pessoas cadastradas em Porto União. Uma senhora chegou a ligar, correu na prefeitura, me falaram, ela chegou a ligar para a prefeitura, não sei para quem lá, para nós não firmarmos o convênio de atendimento médico com a União da Vitória, porque ela achava que o atendimento de Porto União é 1000 vezes melhor que o de União da Vitória. É dificuldade de gestão de pessoas. E daí indagaram ela, por sinal ela tem só uma casa em Porto União, ela mora em União da Vitória, ela não quis identificar quem que era. E está sendo feito através dos agentes de saúde uma pesquisa para melhorar esse perfil. E as pessoas têm cadastro em Porto União e União da Vitória. Inclusive, não é só de União da Vitória.
tem pessoas de municípios aqui da região que têm cadastro no município de Porto. E o Ministério da Saúde já poderia ter resolvido esse problema com cadastro único, né? Um sistema único de cadastro. Não fizeram ainda, eu não sei porquê. Mas eu levo essa pecha, viu, vereador? Não é só do remédio, não, sabe? É de outras coisas também, mas é parte do... Digo para os senhores o seguinte, eu estou no lugar errado. Eu sou engenheiro, não sou administrador, não sou contador. Quando o prefeito Renato Stasiak me chamou era para mim substituir por 30 dias só. Eu acabei ficando 4 meses e quando ele me convidou em definitivo, eu coloquei certas condições para eles. Eu não faço caixa 2 e eu não faço caixa de campanha. Eu não faço isso, em hipótese alguma. É uma questão pessoal minha. E o prefeito Renato Stasiak olhou para mim e falou assim, essa questão que o vereador falou de ser convidado por outro município, isso é verdade. Eu fui indagado 3 vezes, inclusive na última, ele me deu um checkmate. E eu pedi para o prefeito de Porto União, União da Vitória, de Porto União e o vice-prefeito para não brigarem com o prefeito de União da Vitória, porque ele tem uma situação bem delicada. E a última vez que ele me convidou, ele falou assim para mim, Ricardo, tá bem, você não vem para a União da Vitória? Eu falei, não, eu gosto. Apesar de tudo, União. Daí ele falou assim para mim, então pelo menos me dê uma ajuda. E digo para os senhores o seguinte, eu estou indo 2 vezes por semana, 2 horas quando eu posso, em União da Vitória e estou tentando ajudá-los. E o prefeito não ganha um tostão por isso. O prefeito de União da Vitória falou assim, Ricardo, monte uma empresa de consultoria que eu dou um jeito de pagar. Não quero. E o prefeito Anísio sabe disso e é uma cidade irmã. Eu moro em União da Vitória. Quantos de nós moram em União da Vitória aqui? E eu estou ajudando. Inclusive, amanhã de tarde, a 1h, nós vamos fazer uma alteração no sistema financeiro da prefeitura para o prefeito conseguir, assim, ter mais segurança na administração dos recursos financeiros. Então, a gente procura fazer o bem pelas 2. Eu volto a pedir, senhor presidente, com a permissão, de que nós tivemos a falta de remédio dentro do município. O senhor explicou, mas não deixou claro. De quem é a culpa da falta de remédio dentro dos postos de saúde do município de Porto União? Vereador, digo para o senhor o seguinte. Primeiro, eu não tenho certeza se faltou ou não, né? Eu, como secretário de Finanças, vieram me contar tempo depois. Eu, digo assim, tenho pena... Se o senhor perguntar para mim se eu queria ser secretário de saúde, eu lhe digo o seguinte, senhor. Eu prefiro renunciar a qualquer cargo na prefeitura do que ser secretário de saúde e secretário de bem-estar social. O secretário de bem-estar social vive conversando comigo, Ricardo, tudo quanto é jeito. Às vezes eu roubo um pouquinho de recurso de uma secretaria para outra. É uma pessoa que teve a casa queimada, é o outro que é uma senhora de idade que está caindo a casa. Eu digo para os senhores, é um inferno. É mais fácil você negar uma pavimentação de uma rua que você negar uma cesta básica para uma família que está passando fome ou uma família que o pai estupra os filhos. Complicado, sabe? O secretário Jair sempre tem dito para o próprio pessoal dele. Você tem que entender que a pessoa, quando chega no balcão da saúde, está fragilizada. Ou está morrendo, ou não tem o remédio que tem que ter naquele momento. E eu digo para os senhores o seguinte, creio eu que nós somos uma das prefeituras que conseguimos manter o atendimento de remédio dos melhores da região. Eu vejo, por exemplo, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, aquelas imensas filas. Eu fiz um teste. Eu não gosto de pedir favor para ninguém, né? Eu não quis pedir favor para o secretário Jair, eu sou um cidadão. Eu me acordei 6 horas da manhã e entrei na fila, como cidadão comum. Me entregaram as fichas gerais, eu entrei lá, fiquei esperando. Eu cheguei lá, eu fui atendido pelo médico 9 horas da manhã. E por incrível que pareça, pude até escolher o médico naquele dia, que tinha consultação. E eu entrei na fila, tive que esperar até 9 horas da manhã. O médico me atendeu na fila normal, viu que eu precisava de um outro exame. Fazia acho que uns 10 anos que eu não fazia exame nenhum. E eu fui atendido, sabe? Então, esse tipo de coisa a gente tem que levar em consideração.
que é difícil tocar. E agora, que pode faltar momentaneamente remédio? Claro que dá um problema numa licitação. Digo para os senhores, qual a licitação que deu problema agora esses dias? Foi a de pneu, a de combustível. Ficou suspenso uns dias. A sorte é que eles tinham conseguido prever, tá? Porque uma empresa contestou os documentos da outra. Pode acontecer. Mas, de maneira geral, que eu soube, é a primeira vez que aconteceu esse fato. Às vezes o governo federal atrasa o repasse. Às vezes o orçamento do governo federal atrasou a aprovação. Então, nós somos secretários para assumir esse ônus e absorver esse impacto. Então, pode ser fato. Agora, quanto tempo faltou? Me parece que foi muito longo, né? Mas faltou. Isso é um alerta, vereador, que nós, gestores públicos, temos que ficar de olho nisso. E prever com certa antecedência que vai faltar o remédio e tomar as providências necessárias. Secretário, o vereador Osmar pediu mais um minuto para fazer uma pergunta. Eu queria fazer pergunta, secretário. Bem, o senhor citou que ainda o município tem uma dívida com a família Usina? Isso. É isso? Para mim, não sei se o senhor vai interpretar dessa maneira, já teve um pagamento muito grande de 1 milhão e pouco, referente a uma parte do morro lá do Existiu. da Cruz, existiu, né? Mas esse foi o verdadeiro presente grego, né? Que hoje nós temos quase 50 moradores que têm que ser deslocados lá porque estão em área de preservação e venderam com o pessoal dentro. Entregaram, cobraram com o pessoal dentro. Sabendo que podiam ter descontado alguma coisa para pegar um outro terreno para poder deslocar esse pessoal, né? Porto União tem várias dificuldades de ocupação de áreas, né? E esse recurso, na realidade, não saiu dos cofres do município, né? Foi um pleito político, né, que eles conseguiram a aquisição dessa área de terras para o município. Assim como o ex-prefeito Eliseu Mibach, né, também já tinha feito uma permuta de área muitos anos atrás, ficado com mais um pedaço do morro. Essas pessoas que estão naquela região do morro, eu tenho assim um certo receio. Eles não querem sair de lá, mas se acontecer um evento igual a 83, vai ficar muito complicado. Então, cabe a nós uma responsabilidade muito grande. Já foi oferecido uma época, só que essas pessoas não quiseram se deslocar para casas que foram colocadas à disposição, porque fica um pouco mais longe do centro. Às vezes a gente tem que agir com energia e não é entendido, porque a gente tem que se deslocar essas pessoas de uma forma assim um pouco mais enérgica, com justiça, coisa assim. Mas isso muitas vezes é para preservar a vida dessas pessoas. Então, vai ser um trabalho, vereador, que futuramente o executivo, o legislativo vai ter que sentar para tentar resolver. Pois, o vereador Carlos, que é a última pergunta, de prorroga a sessão por mais meia hora e seria a última meia hora que eu vou prorrogar. Que bom, presidente, nós mostrarmos também a exemplo para o Planalto Norte, ou se não para outras, eu tenho certeza de que das câmaras dos vereadores mais atuantes está a de Porto União. Nós estaremos prorrogando a sessão pela segunda vez, com aproximadamente 3 horas e meia de sessão. Ricardo, eu quero fazer uma solicitação, tenho certeza que o presidente vai deliberar, de que nós, a pedido deste vereador, assinado por todos os vereadores, nós notificamos o secretário de administração, através do prefeito, para que ele nos informasse os comprovantes dos gastos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município, através do secretário e da sua secretaria, com os gastos com diárias do município de Porto União e também as despesas com o veículo Astra. Não posso precisar a placa agora, mas posso estar passando. Eu gostaria que veio somente o relatório, que nós gostaríamos das cópias dos comprovantes, e eu tenho certeza que é na sua secretaria que isto fica arquivado, que eu gostaria também, para encerrar a solicitação da vinda do senhor a esta casa. Então eu gostaria de agradecer também, e que nós estamos à disposição para qualquer divulgação de relatórios ou aqui na Câmara dos Vereadores.
E tenho certeza que a Câmara dos Vereadores está aberta a qualquer secretário que possa vir aqui também fazer a sua manifestação. Então seria essa minha solicitação, senhor presidente, para que viesse através da Secretaria de Finanças. O Ricardo tem isso arquivado na sua secretaria, a qual a Secretaria de Administração não mandou o pedido assinado por todos os vereadores. Eu refiz esse pedido e também não foi atendido pelo secretário de Administração porque ele me comunicou que ele não tem acesso. Então, a secretaria que tem acesso é do secretário Ricardo e que eu tenho certeza que ele possa estar encaminhando isso para os vereadores. Vereador, eu quero informar ao senhor, né, que esses documentos estão todos separados, estão em cima da minha. Eu forneço documentos à medida que me é solicitado. Também quero esclarecer para os senhores vereadores, para qualquer cidadão, que a hora que chegar na prefeitura e pedir qualquer informação, digamos assim, por exemplo, o vereador quer dar uma olhada no extrato contábil da prefeitura, quais os dinheiros tem disponível. Eu tiro uma cópia e dou. Tanto é que eu não tenho acesso, não tenho a senha de acesso às contas, mas 3 ou 4 funcionários têm acesso. Os secretários, todos eles vão lá, tiram seus extratos de secretaria, eles nem pedem para mim. A determinação já é essa. O secretário tem acesso às contas. E se ele quiser olhar, por exemplo, a conta do FPM, ele vai lá e olha, porque nós não podemos, nós não temos segredo no poder público. Quem quer fazer segredo no poder público é porque deve alguma coisa, né? Então, nós temos, pela lei da transparência, qualquer cidadão pode requisitar, qualquer cidadão. Mudou completamente. Nós fomos fazer um curso lá em Mafra, lá, que veio o pessoal da CGU, eles nos alertaram. Se o cidadão qualquer, não estou falando do vereador que tem um poder acima, né, por ser eleito, mas qualquer cidadão, se quiser uma cópia de um contrato, ele fazer um requerimento, ele tem o direito a receber de graça essa cópia, até um limite lá de 10 páginas. O município é obrigado, o administrador é obrigado a fazer cópia. Então nós temos que parar no Brasil de ficar escondendo as coisas, sabe? Quem não deve, não teme. Se os senhores pedirem a minha diária, eu nem peço autorização para o prefeito, eu tiro as cópias e trago as coisas aqui. Sabe? Eu pessoalmente, como cidadão, apresento as cópias, que eu acho que a gente não tem nada que esconder. E quem viaja um pouco mais é porque é sinal que está prestando serviço. Se ele não estiver prestando serviço, que fique na consciência dele que ele está tirando, talvez, o leite de uma criança. Está necessitando, né? E eu tenho a plena consciência disso. Eu, quando vou a Florianópolis, eu não gosto de dormir em Florianópolis. Almoçar, jantar e retornar. A gente sai daqui 6 horas da manhã, 7 horas, a 1 hora a gente está em Florianópolis, faz o que tem que fazer, e meia-noite, 1 hora da manhã está de volta. Eu faço assim. Se tem gente que acha que não tem condições, tem que dormir lá, tudo bem, cada um tem a sua, né, a sua fisiologia que permite ser mais resistente ou não a viagem tão longa assim. Mas, secretário Ricardo, o secretário vai deixar as planilhas aí, né? Eu vou dar uma olhada bem, se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, vou procurar o senhor e eu deixo a minha parte, estou satisfeito e agradeço a sua presença e peço que o senhor faça as considerações finais para nós ir para a ordem do dia ainda. Eu agradeço a oportunidade. Eu sempre admirei assim a questão da pessoa que sai candidato a vereador, porque eu ajudei assim, um ajudante assim numa campanha, assim, mas eu juro para vocês que eu nunca me encorajei de sair candidato a vereador e não saí. E nem a secretária, porque eu tenho pena de quem exerce as funções. É um dever nosso como gestor da Câmara, né, dar explicações, prestar informações. Eu tenho isso como dever meu, né, além de cidadão como secretário. Agradeço, estou à disposição sempre quando for necessário, não somente na sessão, que muitas vezes o assunto não requer uma sessão, mas sim um convite do presidente, algum vereador. A gente está disponível a vir aqui participar de reunião com os vereadores e agradecendo a oportunidade.